Olá, amigos, olá, amigas. Vamos dar sequência então ao nosso estudo sobre o rito do Tribunal do Júri. Na aula passada, a gente fez uma introdução sobre esse procedimento. Estamos aqui no sumário de culpa ainda. Tratamos lá desde o oferecimento da denúncia até a ocasião dos debates em audiência ou eventuais alegações finais por escrito, até chegarmos nas decisões que o juiz pode proferir nessa fase tão importante do sumário de culpa. E basicamente são 4 as decisões que o juiz pode tomar aqui. Quais são elas? Pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou a desclassificação para um delito que não seja de competência do Tribunal do Júri. E agora vamos estudar aqui, a partir de agora, fazer o nosso estudo sobre a decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia é o nosso tema desse momento. Bom, em que consiste a pronúncia? O que é a pronúncia? A pronúncia nada mais é que uma decisão configuradora de um juízo de admissibilidade da acusação exercida contra determinada pessoa da prática de um crime doloso contra a vida e eventuais crimes conexos. Então, é um juízo de admissibilidade acerca da acusação atribuída contra determinada pessoa, a quem se atribui também a prática de um crime doloso contra a vida e também, eventualmente, algum crime conexo a esse crime doloso contra a vida. Então, vejam, na pronúncia o juiz não está condenando o acusado pela prática do crime doloso contra a vida, não. Ele está apenas encaminhando a remessa do caso para julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e também dos crimes conexos. Então é isso que o juiz faz. O juiz não condena nessa fase. Ele remete o caso para julgamento perante o juízo competente, que é o Tribunal do Júri. E quais são os pressupostos para essa decisão de pronúncia? Já vimos aqui então que ela configura um juízo de admissibilidade da acusação. Os pressupostos da pronúncia eles estão previstos lá no artigo 413 do Código de Processo Penal. Anotem aí quais são esses pressupostos então. Prova de materialidade. Você tem que ter prova de materialidade, ou seja, prova de que um crime ocorreu, de que um fato criminoso ocorreu. E também indícios suficientes de autoria ou participação. Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação da prática de algum crime doloso contra a vida e também eventuais delitos conexos. Esses são os pressupostos para a decretação por parte do juiz de uma decisão de pronúncia. Então, se não há prova de materialidade, se não há indício suficiente de autoria, o juiz poderá proferir outra decisão, mas não a decisão de pronúncia. Então, esses são os pressupostos. E a natureza jurídica da decisão de pronúncia? Qual é a natureza jurídica dessa decisão? Venham comigo que eu vou explicar. A pronúncia, a natureza jurídica dela é de decisão interlocutória mista não terminativa. Decisão interlocutória mista não terminativa. Por quê? Porque, veja bem, a pronúncia, ela põe fim a uma fase do procedimento. Ela põe fim a uma fase do procedimento. Ela não põe fim ao processo. Por isso que ela não é considerada uma sentença. A sentença determina o encerramento do processo. A pronúncia não. A pronúncia encerra uma fase do procedimento, encerra a fase do sumário de culpa. Por isso que ela não é uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória mista não terminativa. Então, tecnicamente falando, meus amigos, não é correto você dizer sentença de pronúncia. O mais correto é dizer decisão de pronúncia, simplesmente porque ela não coloca fim ao processo, mas apenas a uma fase do procedimento. Então, essa é a natureza jurídica da decisão de pronúncia, ou seja, é uma decisão interlocutória mista, não terminativa, tá certo? Tá certo, então. Mas, Rodrigo, então, e essa história do indúbio pro societate? Como é que funciona esse indúbio pro societate? É verdade que é assim que funciona? Chega lá na pronúncia, aplica-se esse princípio indúbio pro societal? Cuidado, hein? Cuidado, porque é o seguinte. Durante muito tempo era bem tranquila essa questão. Olha, na pronúncia aplique-se indúbio pro societal. Ou seja, na dúvida, decida-se em favor da sociedade. Mas hoje, atualmente, a doutrina moderna critica muito essa expressão por ocasião da pronúncia, e eu dou certa razão à doutrina nesse ponto, porque quando você invoca esse princípio, ó, na dúvida, vamos decidir em favor da sociedade e levar o caso a julgamento perante o Tribunal do Júri, você passa a falsa percepção que é qualquer dúvida.
qualquer dúvida que existir acerca do fato, você manda para o júri. Tá cheio de dúvida aqui, manda para o júri que o júri resolve. E não é assim que funciona. Por quê? Nós acabamos de ver aqui que os pressupostos para a pronúncia são a existência de prova de materialidade, ou seja, prova que um crime ocorreu, e indícios suficientes de autoria ou participação nesse delito doloso contra a vida e nos delitos conexos. Então não é qualquer dúvida que vai gerar a remessa do caso ao tribunal do júri. Não é qualquer dúvida que vai gerar a pronúncia da pessoa acusada da prática de um crime doloso contra a vida. Não. Tem que ter esses elementos, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Não tem isso? Mas tem dúvida? Não aplica aqui em dupla societar no caso desse. Se não tem prova da materialidade, você está com dúvida sobre a materialidade. Então, por isso que a aplicação desse princípio tem caído em desuso. Eu, nas minhas manifestações, já nem uso mais. Olha, é o caso de pronunciar o acusado, porque nessa fase vigora o princípio do pro societar. Não, eu já adequei, confesso para vocês que em manifestações bem antigas, sou promotor de justiça já há praticamente 17 anos, completo 17 anos agora no mês de maio desse ano de 2023, e até usava essa expressão nas minhas manifestações, mas parei por adequar a esse entendimento mais moderno que hoje eu reputo mais adequado. Então, cuidado com a utilização desse princípio do indúbio pro societate, ok? Então, vamos avançar no nosso tema aqui. A pronúncia, ela não faz coisa julgada material, ela faz coisa julgada formal, e nós temos essa regra lá no artigo 421, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Como funciona isso? Bom, vamos explicar primeiro. A coisa julgada material, a gente sabe, é aquela que transitou em julgada a decisão, ela gera efeitos dentro do processo, fora do processo, gera efeitos praticamente imutáveis ali. No caso criminal, não tão imutável assim, porque a gente sempre tem a possibilidade de revisão criminal em favor do acusado, e o habeas corpus hoje também tem sido muito utilizado nessa medida. Hoje os tribunais superiores têm desconstituído coisa julgada por meio de habeas corpus. Mas enfim, já a coisa julgada formal não, ela pode ser alterada de forma mais fácil, digamos assim, desde que haja alguma alteração superveniente na situação que ensejou a prolação dessa decisão. Então, o que estabelece o CPP? Vejam aí. Olha, havendo uma circunstância superveniente, o acusado foi pronunciado. Ele foi pronunciado, mas ocorreu ali uma circunstância superveniente. Havendo essa circunstância, a lei determina a remessa dos autos ao Ministério Público, e aí ele vai tomar as providências cabíveis à espécie ali, de repente ter que oferecer, ditar a denúncia, solicitar uma nova pronúncia a respeito daqueles fatos. Como que funciona isso aqui? Qual que é o exemplo clássico que a doutrina traz? Bom, o sujeito está sendo investigado pela prática de um crime de homicídio em sua forma tentada. Ele está sendo investigado, acusado da prática de um crime de homicídio em sua forma tentada. E aí, depois da pronúncia, precluiu a pronúncia, transitou em julgado a decisão de pronúncia, a vítima morreu, e morreu em razão daqueles ferimentos provocados pelo acusado. Ficou demonstrado ali o nexo causal entre a agressão e o óbito superveniente da vítima. Então, nesse caso, não faz sentido. Olha, não, a pronúncia transitou em julgado, agora paciência. A vítima morreu, mas ele vai ser processado e eventualmente condenado por um crime de homicídio em sua forma tentada. Não faz sentido. Então, essa é a regra que o CPP trouxe. Havendo uma mudança superveniente, remeta-se o processo ao Ministério Público para as providências cabíveis, para a devida adequação, para que aquele sujeito que efetivamente matou a vítima com a sua conduta responda por um homicídio consumado e não um homicídio tentado. Essa é a regra. Por isso, se cair na sua prova, se a pronúncia faz coisa julgada formal ou material, respondam sem nenhuma dúvida que ela faz coisa julgada formal. A decisão de pronúncia faz coisa julgada formal. E como funciona a fundamentação da decisão de pronúncia? O que é isso? O que o juiz pode colocar na decisão de pronúncia? O que o juiz vai colocar lá? Inserir nessa decisão de pronúncia? Bom, o juiz vai falar apenas sobre materialidade, ele vai falar se tem provas que um crime ocorreu. Ele vai falar se há indícios suficientes de autoria ou de participação, ou seja, ele vai trabalhar aqui os pressupostos para a decretação da pronúncia. E ele vai citar o dispositivo legal no qual ele está pronunciando
ou acusado, por exemplo, pronuncio o réu como incurso no artigo 121 do Código Penal, que é o clássico, que é o homicídio, que é a regra dos procedimentos, a regra dos crimes que são levados a procedimento no tribunal do júri. Temos, como já falado, o aborto, infanticídio, induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio, mas o que mais aparece no júri é, sem dúvida, o crime de homicídio. O juiz vai colocar também as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Essa é a regra do 413 do CPP. Só isso. Só isso. Somente materialidade, indícios suficientes de autoria ou de participação, o dispositivo legal, as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Tá certo? Vou falar melhor sobre isso aqui no que eu vou descendo nos tópicos seguintes. Por quê? Rodrigo, e as teses da defesa? O juiz vai fazer uma análise aprofundada, faltou um A aqui, né, de aprofundada, aprofundada, ou superficial? E o excesso de linguagem, Rodrigo? Eu já ouvi falar num tal de excesso de linguagem, também conhecido como eloquência acusatória. O que é isso, Rodrigo? O que é isso? Vamos falar sobre isso um pouco? Vem aqui comigo. Bom, o que o CPP disciplina? Olha, juiz, na pronúncia, meu amigo, o que você vai fazer? Você vai mostrar que o crime aconteceu, você vai demonstrar por que você entende que há indícios suficientes de autoria ou de participação, e aí você cita o dispositivo legal da pronúncia, pelo qual você está pronunciando, qualificadores e causas de aumento de pena. Ponto. A pronúncia, a gente brinca o seguinte, olha, ela é uma decisão, ao mesmo tempo, muito fácil de ser feita, ela é também muito difícil. Por quê? O juiz, ele não pode dar uma fundamentação muito rasa, porque senão vai violar o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, inciso 9 da Constituição Federal, porque toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Mas, ao mesmo tempo, na pronúncia, se ele carrega demais na tinta, se ele exagera na fundamentação, ele incorre no chamado excesso de linguagem, também conhecido como eloquência acusatória, e pode gerar uma influência indevida lá na frente no tribunal do júri. Porque os jurados, quando eles sentam lá, a gente vai ver depois na fase do julgamento, eles recebem uma cópia da pronúncia. Então eles vão ler o que o juiz falou a respeito do caso ali. Então o juiz tem que ter muito cuidado para o que ele escrever ali na decisão de pronúncia não gerar uma influência indevida na convicção do conselho de sentença, dos jurados, que é leigo. Normalmente o jurado é leigo, não tem formação jurídica. Então o juiz tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Ele tem que usar o que a doutrina chama de linguagem sóbria na pronúncia. Então ele tem que fundamentar. Como toda decisão judicial, ela tem que ser fundamentada. Mas ele não pode exagerar. Ele não pode falar na pronúncia, olha, está mais do que provado que o réu matou a vítima. Se ele falar isso, essa pronúncia vai ser declarada nula pelo tribunal em grau de recurso. Porque ele está exagerando aqui, ele está indo além. Ele não está com uma linguagem sóbria, ele está aqui proferindo uma decisão com excesso de linguagem, com eloquência acusatória. Então ele tem que ter esse cuidado. Também, por outro lado, ele não pode falar, olha, eu tenho muitas dúvidas se ele praticou esse crime. Eu até acho que ele não praticou. Mas, como competente ao tribunal do júri, eu mando para o tribunal do júri. Então, houve um excesso de linguagem aqui em desfavor da acusação. Isso é causa de nulidade também, não é só em favor da defesa, não. Então, se o juiz exagerar também em favor da defesa, o Ministério Público poderá recorrer, alegando excesso de linguagem na decisão de pronúncia, e essa decisão deverá ser anulada para que outra seja proferida sem essas expressões que o juiz carregou demais ali, tanto para defender quanto para acusar a pessoa que está sendo pronunciada. Então o juiz tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado. E aí, nesse ponto, as teses defensivas apresentadas até a decisão de pronúncia, o juiz tem que apreciá-las de forma superficial, bem superficial, não pode refutar com veemência as teses defensivas, também para não gerar essa indevida influência lá no tribunal do júri. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, a hora que vai tomar ciência de uma decisão de pronúncia. Eu, como promotor, eu tenho que verificar com todo o cuidado do mundo, ler atentamente aquela decisão de pronúncia, ver se não há nenhum vício de linguagem ali que pode prejudicar o julgamento perante o tribunal do júri. Se eu perceber que eu posso tentar, se houver uma contradição, omissão, obscuridade, por exemplo, ou ambiguidade, eu posso tentar pela via dos embargos de declaração, uma solução mais rápida, mas se não tiver jeito, recurso em sentido estrito é o único caminho que a gente tem para solucionar esse problema. Tá certo? Vamos voltar para a nossa lousa então, porque temos mais informações sobre a fundamentação da decisão de pronúncia. Percebam o que eu falei para vocês. Olha, o juiz, o que o CPP fala? Juiz, na pronúncia você vai colocar prova de materialidade,
Indícios suficientes de autoria ou participação. Dispositivo legal. Qualificadora. Causamento de pena. Não falou em causa de diminuição. Não falou em causa de diminuição. Causa de diminuição de pena, o juiz só vai poder falar de uma só, da tentativa. Da tentativa. Só da tentativa. Rodrigo, por quê? Por que essa regra? Me explica melhor isso aí que eu não estou entendendo. Vou explicar. Bom, o juiz não vai colocar causas de diminuição de pena na pronúncia, porque nós vamos ver que um dos defeitos da pronúncia é limitar a acusação no júri. Limita a acusação. Mas a pronúncia não limita a defesa. A defesa pode suscitar teses novas ali por ocasião do tribunal do júri. O promotor não pode. O promotor fica limitado à pronúncia. Mas a defesa pode. Então, o que acontece? Se o juiz coloca na pronúncia ali as causas de diminuição de pena, ele pode estar limitando o exercício da defesa nesse ponto. Mas e por que a tentativa pode? Porque a tentativa nada mais é, muito antes de ser uma causa de diminuição de pena, ela é uma norma de extensão típica, quando a gente estuda lá na parte geral, o crime tentado. É uma norma de extensão típica. O tipo penal, homicídio, matar alguém. Não tem previsão ali tentar matar alguém. Então, se não existisse essa norma de extensão típica, que é o 14, inciso 2 do CPP, tentar matar alguém não seria crime. Então, por isso que a tentativa ela deve ser colocada na decisão de pronúncia. Então, havendo crime tentado, o juiz pronuncia o acusado como em curso no artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. É a única causa de diminuição que o juiz vai constar na denúncia. Rodrigo, e agravantes e atenuantes? Ele coloca na pronúncia? Também não, também não. Agravantes e atenuantes vão ser lançadas lá pelo juiz presidente por ocasião do julgamento do tribunal do júri, em caso de condenação, evidentemente. Se lá no júri o réu foi condenado, aí sim o juiz presidente, ao realizar a dosimetria da pena, ele vai utilizar as agravantes sustentadas pelas partes em plenário e também eventuais atenuantes, porque essas matérias agravantes e atenuantes, nós vamos ver que elas não são votadas pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença, elas são decididas pelo juiz presidente. Então, vamos para a lousa, agravantes e atenuantes não entram na decisão de pronúncia. Vamos pôr um N aqui de não entram na decisão de pronúncia, tá certo? Então, essa é a regra do que o juiz pode inserir na decisão de pronúncia. E outra regra importante que o CPP traz ali na pronúncia, lá no artigo 417 do CPP, anotem aí, artigo 417, é que se o juiz verificar que há indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na denúncia, ele vai determinar a remessa dos autos ao Ministério Público e ele vai analisar a situação ali. O que ele vai fazer? Olha, vou denunciar nesse mesmo processo, e aí ter que criar um tumulto procedimental aqui, porque o acusado que eu denunciei já está no estágio mais avançado, e aí o que fazer? Mas o CPP possibilita a aplicação do artigo 80 também, que é a separação dos processos. Então é possível nesse caso, olha, não tem outro denunciado aqui, mas aqui vai ser contraprodutivo eu colocá-lo nesse mesmo processo, porque a pessoa que já foi denunciada já está na fase de pronúncia, então é possível nesse caso a separação dos processos, ou promotor de justiça vai oferecer uma nova denúncia contra essa outra pessoa que surgiu ali como partícipe ou coautor desse crime, e esse processo seguirá de forma autônoma, então haverá o desmembramento, a separação do processo. Pessoal, deixa eu dar uma dica rápida para vocês aqui, é o seguinte, às vezes eu falo muito rápido, ou muito devagar para alguns, isso é muito relativo, então o YouTube tem uma ferramenta muito legal, não sei se todos conhecem, mas quem não conhece, anotem aí, vai em configurações, ajuste velocidade. Você pode acelerar minha fala, manter minha fala como ela está e também deixá-la um pouco mais lenta. Mais lenta parece que eu tomei umas e fiquei falando, mas podem colocar também, aí fica a critério de vocês. Então hoje o YouTube possibilita isso. Olha, você está falando muito acelerado, respira um pouco. Eu tenho esse jeito de falar um pouco mais acelerado mesmo, mas o YouTube te possibilita isso. Não, já pelo contrário, Rodrigo, eu acho que você fala muito devagar. Você pode acelerar minha fala também, beleza? Então vamos avançar aqui no nosso tema, porque tem muita coisa para falar sobre a pronúncia. Esse também, aliás, é um dos motivos pelos quais eu estou acelerando, tentando acelerar um pouco pelo menos a fala, mas sem perder a qualidade, a profundidade do conteúdo que eu estou passando para vocês sobre esse tema. E sendo assim, vamos de mais regras importantes. O artigo 418 do CPP possibilita a emendaço libere também na fase de pronúncia. E o 411, parágrafo 3º do CPP,
possibilita a mutatio libere. São temas que a gente estuda lá no tópico sentença, mas em breve síntese. A emendácia é quando o juiz ele altera a capitulação jurídica dada ao crime, mas sem alterar o fato contido na denúncia. Nesse caso, ele pode assim agir de forma direta, sem oitiva das partes, porque o acusado, com base no princípio da consubstanciação, ele se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. Já a mutatio libere é diferente, é quando há necessidade de uma alteração nos fatos contidos na denúncia. Aí, para que a defesa do acusado não seja prejudicada, tem que haver o aditamento da denúncia por parte do Ministério Público e a reabertura de prazo para que o acusado possa se defender daquela nova imputação. Em breve resumo, não é o tópico específico da aula aqui, são as figuras da emendatio libere e da mutatio libere que são aplicáveis também em sede de decisão de pronúncia. Avançando então aqui na nossa aula, vamos para o nosso próximo tópico dentro de pronúncia. E agora nós vamos falar sobre os efeitos da decisão de pronúncia, tema importantíssimo, pode ser cobrado tanto em prova de primeira fase quanto em prova de segunda, pode ser cobrado também numa fase oral, para o examinador saber se você está atento, se você conhece os 4 principais efeitos da pronúncia, tá certo? Quais são os principais efeitos da pronúncia? O primeiro deles decorre da própria natureza da decisão de pronúncia. O encaminhamento do caso para onde? O encaminhamento do caso para julgamento perante o tribunal do júri. Então, essa é a primeira consequência da decisão de pronúncia inerente à sua própria natureza, ou seja, a remessa do caso a julgamento perante o tribunal do júri. E o segundo efeito, eu já antecipei um pouco dele para vocês também aqui, é a limitação das teses. Eu deixei a pergunta aqui, acusatórias ou defensivas? Já antecipei para vocês então. A pronúncia limita as teses acusatórias lá no tribunal do júri. A pronúncia limita as teses acusatórias lá no tribunal do júri. Não limita as teses defensivas, até porque no júri nós já vimos igual o princípio da plenitude da defesa. Agora, as teses acusatórias, sim, o promotor não pode chegar lá no júri com o famoso elemento surpresa. Então, a pronúncia é um teto para o promotor de justiça sustentar a sua acusação no júri. É um teto, ele pode sustentar menos do que está na pronúncia. Imaginem que a pronúncia consta lá um homicídio qualificado. Nada impede que o promotor de justiça chegue no júri e sustente um homicídio simples, ou sustente até mesmo a absolvição do acusado. Não há problema nenhum nisso. A pronúncia é um teto, ela limita no sentido que você não pode ir além do que está previsto ali. Então eu não posso, como promotor, chegar lá, olha, eu tenho uma pronúncia aqui, homicídio qualificado pelo motivo fútil. E chega lá e fala, olha, senhores jurados, aqui, além do motivo fútil, nós temos um emprego de meio cruel, que os senhores podem votar também. Não, o promotor não pode fazer isso, por quê? Porque o meio cruel não constou nessa pronúncia, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui. Então eu não posso ir além do que está na pronúncia. Esse, então, é mais um efeito da pronúncia, limita as teses acusatórias lá do promotor, do Ministério Público, no tribunal do júri. Além disso, a pronúncia gera a preclusão das nulidades relativas, não arguídas até a sua prolação. Então, tudo que é nulidade relativa até a prolação da pronúncia, tem que ser arguído até aquele momento, até o momento anterior ao juiz proferir a decisão de pronúncia. Precluiu a decisão de pronúncia, não há mais espaço para discussão sobre nulidade relativa ocorrida até aquele momento. As nulidades relativas posteriores, óbvio, poderão ser discutidas em sede adequada, mas as anteriores à decisão de pronúncia, uma vez preclusa a pronúncia, transitou em julgado a decisão de pronúncia, não há mais espaço para discussão sobre nulidades relativas ocorridas antes de proferida essa decisão. E por fim, a pronúncia, como sabemos, isso vem lá do direito penal, é uma causa interruptiva da prescrição. A pronúncia é uma causa interruptiva da prescrição, então não se esqueçam disso. E sobre o tema, nós temos uma súmula importante do STJ, que é a súmula 191, que diz o seguinte: a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, certo? Até aqui a gente acabou de explicar, mas vejam bem, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. A pronúncia é uma causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. O que quer dizer isso aqui? Olha, o juiz pronunciou o acusado pela prática de um crime de homicídio e remeteu o caso a julgamento perante o tribunal do júri. Ele remeteu o caso para o julgamento. Chegou lá no júri, o que aconteceu? Os jurados não.
a gente entende que isso aqui não é um homicídio, é uma lesão corporal. Ele desclassificou para um crime que não é doloso contra a vida, desclassificou o homicídio para um crime de lesão corporal. Essa decisão dos jurados, não tem o condão, não tem força de fazer o quê? De apagar aquela interrupção da prescrição gerada pela decisão de pronúncia. Então, mesmo que o júri tenha desclassificado o crime doloso contra a vida lá no julgamento por ocasião do tribunal do júri, mesmo que isso ocorra, a pronúncia continua tendo força para gerar a interrupção da prescrição. Você não apaga aquela interrupção gerada pela pronúncia em razão do fato de o tribunal do júri ter desclassificado a imputação originária, que era um crime doloso contra a vida, para um crime que não é de competência do tribunal do júri. Essa é a regra da súmula 191 do STJ. Avançando no tema, Rodrigo, e os crimes conexos? O que o juiz faz? Vamos consertar esse slide aqui, ficou errado. O que o juiz faz com os crimes conexos na decisão de pronúncia? O que o juiz vai fazer? Ele não vai entrar no mérito do crime conexo na decisão de pronúncia. Ele não vai entrar no mérito com relação ao crime conexo. Havendo prova de materialidade, indício suficiente de autoria do crime doloso contra a vida, com relação ao crime conexo, a única coisa que o juiz vai averiguar é se há realmente conexão entre aquele delito com o delito doloso contra a vida. Havendo conexão, ele não vai falar nada sobre materialidade e indício de autoria acerca do crime conexo. Ele simplesmente vai remetê-lo junto com o crime doloso contra a vida. Então, exemplo, crime de homicídio e um crime conexo de ocultação de cadáver. O juiz pronunciou o acusado pelo crime de homicídio, a única coisa que ele vai verificar sobre a ocultação de cadáver é se há conexão entre esses dois crimes. Se existe uma conexão entre o crime de homicídio e o de ocultação de cadáver. Ele não vai precisar falar, olha, a materialidade da ocultação de cadáver está descrita no documental, a autoria por meio... Não, não precisa. Basta avaliar se há conexão. E a essa postura do juiz, a doutrina chama de eficácia objetiva da decisão de pronúncia. Vamos sublinhar aqui então. Eficácia objetiva da decisão de pronúncia. Então, se o examinador perguntar, doutor, em que consiste a eficácia objetiva da decisão de pronúncia? Consiste no arrastamento para o tribunal do júri, para julgamento perante o tribunal do júri, também do crime conexo, sem necessidade de análise de prova de materialidade e indício de autoria sobre esse crime, bastando que seja averiguado ali se existe uma conexão entre o crime doloso contra a vida e o crime conexo descrito na denúncia, e vai ser submetida a questão a julgamento perante o tribunal do júri. Vamos prosseguir aqui sobre ainda no que se refere à decisão de pronúncia. Vamos falar agora sobre a intimação da decisão de pronúncia. A intimação, como que é a intimação? O juiz pronunciou o acusado, como que as partes serão intimadas dessa decisão? Bom, ela será pessoal com relação ao acusado, a intimação será pessoal, porém, se o acusado estiver solto e não for encontrado, ele será intimado por edital, artigo 420, parágrafo único do CPP, tá certo? Essa é a regra atual, antes não era assim, se o crime fosse inafiançável, ficaria suspenso ali, o que a doutrina chamava de crise de instância, e o processo ficava suspenso até o pronunciado ser encontrado. Com relação ao defensor nomeado, ou também ao defensor público, a intimação será pessoal também. Defensor nomeado, intimação pessoal. Porém, o defensor constituído, assim como o advogado querelante, se for um crime de ação penal privada, aqui subsidiária da pública, evidentemente, e o advogado do assistente de acusação, eles serão intimados pela imprensa oficial, não há intimação pessoal, então, para esses sujeitos processuais. Defensor constituído, advogado querelante e advogado do assistente de acusação. O Ministério Público tem a prerrogativa também de ser intimado pessoalmente sobre essa decisão de pronúncia. Então, essas são as regras de intimação. Com relação ao acusado, intimação pessoal, principalmente ele estando preso. Se ele estiver solto e não for encontrado, ele poderá ser intimado por edital. O defensor nomeado é intimado pessoalmente. O defensor constituído, o advogado querelante, o advogado assistente de acusação será intimado pela imprensa oficial e o Ministério Público também será intimado pessoalmente. E o último tópico que eu trouxe para vocês aqui
sobre a decisão de pronúncia, o penúltimo, na verdade, depois é o recurso, mas o recurso é bem simples, sobre a decretação da prisão do acusado. Como é que funciona, Rodrigo? Então é assim, olha, o juiz pronunciou o acusado, então ele disse, olha, há indícios que você praticou um crime doloso contra a vida, crime doloso contra a vida é evidentemente um crime grave, e em razão disso eu decreto a sua prisão. Já que você vai para a júri, eu vou decretar a sua prisão agora. Não existe mais a chamada prisão decorrente da decisão de pronúncia. Não existe mais a chamada prisão decorrente da decisão de pronúncia. Então, como que funciona? O juiz não pode prender na pronúncia? Ou ele tem que soltar se estiver preso? Me explica isso. Como que funciona? Eu explico. Vai seguir as mesmas regras para decretação, manutenção ou revogação da prisão preventiva. Ou seja, o juiz decidiu, pronunciou, ele vai verificar se estão presentes os pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. Estão presentes? Ele vai decretar a prisão ou vai manter a prisão se o acusado já estiver respondendo ao processo preso. Não está presente? Ele vai determinar a colocação nesse acusado em liberdade, se ele estiver preso, ou determinar a sua manutenção em liberdade, o direito de aguardar o julgamento em liberdade por parte do acusado. Então não existe prisão automática decorrente da pronúncia. O que o juiz vai ter que avaliar é se é necessária ou não a decretação da prisão preventiva. E no ponto, nós temos a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Uma súmula já bastante antiga, de 1990, mas ela quer dizer basicamente o seguinte: olha, pronunciou o acusado, nós não vamos discutir mais o excesso de prazo ocorrido durante a instrução. É lógico, excesso de prazo ocorrido depois da pronúncia poderá ser discutido, mas o excesso de prazo ocorrido durante a instrução da pronúncia, uma vez pronunciado o acusado, segundo o teor dessa súmula, não haverá espaço mais para se alegar a necessidade de relaxamento da prisão por excesso de prazo. Então, revisando aqui, decretação da prisão preventiva automática, a resposta é não, não há prisão automática decorrente da decisão da pronúncia. O não aí saiu atrás de mim, né? O N saiu atrás de mim, vamos colocar um N aqui. Não pode ter decretação automática da prisão preventiva, da prisão do acusado, em razão da decisão da pronúncia. Ele somente será preso ou mantido preso se estiverem presentes os requisitos, as condições de admissibilidade, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Por fim, meus amigos, o recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, o nosso querido rese. Contra a decisão de pronúncia, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, o nosso querido rese. Vamos tentar escrever aqui com a letra maravilhosa do professor, que precisa... eu não consigo me adaptar ainda com essa mesa digitalizadora. Minha letra já é feia normalmente, com a mesa ela fica um pouquinho pior, mas dá para entender aí, né? É o rese, o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Não é apelação. Já vou antecipar, a gente vai estudar a impronúncia, a absolvição sumária, a desclassificação. Contra a impronúncia, o recurso cabível é a apelação. Isso é uma pegadinha boa de concurso. Por quê? Contra a pronúncia, cabe o rese, o recurso em sentido estrito. Contra a impronúncia, nós vamos ver que caberá a apelação. Amigos, eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito cansativo para vocês. Então, agora nesse tópico, nesse bloco, nós trabalhamos especificamente, de forma bem aprofundada, a decisão de pronúncia. Depois a gente segue nos próximos vídeos com as demais decisões que o juiz pode proferir nessa fase do sumário de culpa. Trabalharemos, aí sim dá para trabalhar em um bloco único, tanto a impronúncia quanto a absolvição sumária e também a decisão de desclassificação, para finalmente entrarmos na segunda etapa do tribunal do júri, que é o julgamento da causa mesmo, o iudicium causae, o nome da segunda fase do júri, que vai da preparação até o efetivo julgamento pelo Conselho de Sentença. Obrigado pela companhia, um grande abraço, amigos e amigas, até a próxima!